Sabe quando você visita um shopping ou um museu e já na segunda visita você consegue se locomover pelo ambiente com desenvoltura sem se perder? Essa sensação de familiaridade com o local indica que na visita anterior você conseguiu criar um esquema cognitivo sobre aquele espaço. Sabe o que é um esquema? Dê uma olhada. Toda a nossa experiência de vida vai sendo organizada em nossa mente através de esquemas. Sempre que você conhece um objeto, observa um acontecimento ou aprende um conceito, essas informações vão sendo organizadas em esquemas. Por exemplo, existe um esquema na sua mente que contém todas as informações que você conhece sobre o computador que está usando agora. A cor do computador, o tamanho, como ligar e desligar, quais programas estão instalados e como usá-los, enfim. Tudo o que você sabe sobre o seu computador está organizado em um esquema. E quanto mais você usa esse computador, mais elaborado se torna esse esquema. Os esquemas cognitivos organizam nosso conhecimento sobre o mundo, pois cada esquema se relaciona com vários outros esquemas. Por exemplo, você pode ter um esquema cognitivo sobre o seu computador, outro sobre a sua impressora, outro sobre seu smartphone, e todos esses esquemas estão relacionados. Na verdade, um esquema pode até conter outros esquemas menores dentro dele. O esquema sobre o seu computador provavelmente contém um esquema com as informações sobre o mouse, outro esquema para o teclado, um esquema para cada programa que você usa e por aí vai. E os esquemas cognitivos não organizam apenas as informações sobre os objetos que você conhece. Todos os conceitos, regras, fatos, habilidades, enfim, tudo o que faz parte de sua experiência de vida está organizado em diferentes esquemas que se relacionam entre si. Essa rede de esquemas se localiza na sua memória de longo prazo. E, com o passar do tempo, os esquemas vão se transformando com base nas suas novas experiências de vida. Veja um exemplo. Imagine a primeira vez que você viu um computador na vida. Provavelmente era uma máquina bem diferente das que existem hoje. Eram maiores, mais lentos e até mais feios. Com o passar do tempo, você foi aprendendo a usar vários programas. Os teclados foram mudando. O formato das telas também. Surgiram computadores móveis. A internet se tornou bem mais veloz e você passou até a poder assistir vídeos no computador. Cada vez que uma mudança acontecia e você se apropriava dela, seus esquemas cognitivos sobre computadores iam se modificando com as novas experiências. Isso está acontecendo ao tempo todo com diversos esquemas da sua rede. Mas para que servem os esquemas cognitivos? Bom, os esquemas servem como um roteiro que nos ajuda a interpretar o mundo. Dê uma olhada. Sempre que você se depara com um computador, mesmo que ele seja diferente do que existe na sua casa ou no trabalho, você rapidamente identifica que aquilo é um computador, pois você já tem um esquema que te permite reconhecer aquele objeto. Quando você está dirigindo e percebe que o semáforo acende a luz amarela, você já sabe que deve ficar atento a ver se o sinal ficará vermelho e se precisará parar. Esse cuidado indica que você já tem esquemas cognitivos sobre as regras de trânsito e esses esquemas te permitem fazer essa previsão. Os esquemas que temos são nossos guias no mundo. Ok, os esquemas são nossos guias no mundo. Mas e quando nos deparamos com coisas no mundo que não podem ser compreendidas pelos nossos esquemas? O que acontece? Bom, a resposta para essa questão está na apresentação interativa logo abaixo desse vídeo. Role a página e descubra. Quando abordamos o behaviorismo radical, vimos que Skinner estuda o pensamento e as emoções como comportamentos e não como processos relacionados à mente. Para ele, o que chamamos de mente não existe. Bom, outros psicólogos não concordavam com ele, não, e começaram a incluir o estudo da mente nas análises que tentam explicar o comportamento humano. Edward Tolman, criador do behaviorismo cognitivo, foi um dos primeiros psicólogos entre aqueles que queriam estudar a mente naquela época.
Sua psicologia concorria com o behaviorismo radical de Skinner. Na verdade, Skinner teve muitos concorrentes nos anos 1940 e 1950. Mas só nos anos de 1960, os psicólogos que estudavam o raciocínio conseguiram desafiar de fato o reinado do behaviorismo radical. Foi justamente em meados daquela época que emergiu a psicologia cognitiva, com um conjunto de teorias muito interessantes que ficaram conhecidas como cognitivismo. Mas as teorias cognitivas não contrariam o behaviorismo por completo. Na verdade, elas ampliam a equação behaviorista. Veja só. Se o behaviorismo está preocupado em estudar estímulos, respostas, reforços, punições, o cognitivismo quer ampliar esta lista de itens para incluir a cognição, ou seja, o raciocínio. Afinal, se o indivíduo percebe um estímulo, isso aumenta as chances de ele emitir uma resposta. Aquele estímulo que foi percebido precisa ser processado pela mente antes que o indivíduo ofereça a tal resposta. É esse processamento cognitivo de informações que interessa aos cognitivistas. A ideia de que a mente é um poderoso computador que armazena e processa informações é provavelmente a principal marca do cognitivismo. A ciência da computação teve uma grande influência na criação dessa analogia que deu origem a muitas teorias que tentam explicar como a mente processa e guarda informações na memória e como ela recupera essas informações quando precisa. Vejamos uma dessas teorias. Em 1968, os pesquisadores Richard Achtson e Richard Schifrin criaram uma teoria que tenta explicar como a mente humana recebe, processa e armazena informações. Segundo essa teoria, existem 3 diferentes sistemas de memórias interagindo entre si. A memória sensorial, que capta informações, a memória de curto prazo, que processa essas informações, e a memória de longo prazo, que armazena tudo. Dê uma olhada. Imagine que a memória humana é uma casa com 3 cômodos. O cômodo de entrada é a memória sensorial. Nesse cômodo são recebidas todas as informações captadas pelos sentidos, ou seja, pela audição, visão, tato, paladar e olfato. As informações recebidas pelos sentidos ficam nesse cômodo por pouquíssimo tempo, milissegundos. Logo em seguida são transferidas para o segundo cômodo, a memória de curto prazo, que hoje é mais conhecida como memória de trabalho. Bom, nesse segundo cômodo a informação é processada para que o indivíduo dê uma resposta ou para ser armazenada mais adiante. Perceba que esse segundo cômodo é pequeno, não é possível manter muita informação nova nele de uma só vez, pois sua capacidade é bem limitada. Por isso não é possível aprender muitas coisas novas ao mesmo tempo. Se eu falar 3 números completos de telefones e pedir para você memorizá-los agora, provavelmente você não vai conseguir lembrar de nenhum número por completo. É muita informação nova para a memória de curto prazo. Por isso, em questão de segundos, algumas dessas informações novas são descartadas e outras são enviadas ao terceiro cômodo para serem armazenadas. Esse terceiro cômodo é a memória de longo prazo. Aqui, o espaço é imenso. Dá para armazenar uma quantidade praticamente infinita de informações e por muitos e muitos anos. Tudo que você já aprendeu na vida está armazenado aqui, até aquelas lembranças da infância. A propósito, sabe como a lembrança acontece? Quando nos lembramos de algo, isso quer dizer que uma informação antiga já armazenada foi trazida lá da memória de longo prazo de volta para a memória de curto prazo. Lembrar é isso. E veja que coisa curiosa. A memória de curto prazo, esse cômodo pequenininho que não sustenta muita informação nova de uma só vez, pode sustentar quantidades enormes de informações antigas trazidas lá da memória de longo prazo. Não é interessante? Isso quer dizer que é nesse cômodo pequeno, chamado memória de curto prazo, que convivem informações antigas com informações novas, recém-chegadas. Aquela informação antiga ajuda a gente a compreender melhor a informação nova. Por exemplo,
Tudo que você já assistiu na sua série de televisão preferida te ajuda a compreender melhor os episódios novos da série. Já a informação nova pode nos ajudar a modificar as informações antigas. Por exemplo, quando você descobre que o mocinho da série é na verdade o bandido, isso modifica muitas das coisas que você achava que sabia sobre a série. Interessante, não é? Existem muitas outras teorias de processamento da informação igualmente interessantes. Você pode conhecer, por exemplo, a teoria dos níveis de processamento acessando a apresentação interativa que está logo abaixo desse vídeo. É só rolar a página. Já ouviu falar em plasticidade cerebral? Bom, plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se remodelar ao longo da vida, em função das novas experiências pelas quais você passa. Quer saber como isso acontece? Dê uma olhada. Sempre que uma nova aprendizagem acontece, os neurônios do seu cérebro criam uma espécie de caminho ou rede neural que registra aquela aprendizagem. Não entendeu? É mais ou menos assim. O seu cérebro está repleto de neurônios, cerca de 86 bilhões. Os neurônios são as células nervosas, elas captam informações, processam essa informação e passam adiante para outros neurônios. Quando você está aprendendo, alguns desses 86 bilhões de neurônios estão particularmente ativos, ocupados em registrar no seu cérebro aquela nova aprendizagem. E quanto mais você exercitar aquela aprendizagem, mais fortes ficam as ligações entre os neurônios que a registraram. Como uma estrada pela qual você passa várias vezes e deixa marcas cada vez mais fortes. Por isso é mais difícil de esquecer coisas que fazemos com frequência, pois as conexões entre os neurônios vinculados àquela aprendizagem específica são mais fortes. Aprendizagens com conexões fortes são fáceis de lembrar, já aprendizagens com conexões fracas são mais difíceis de recordar. Essas conexões entre os neurônios chamamos de sinapses. É pelas sinapses que os neurônios se comunicam uns com os outros. Mas o que faz com que certas sinapses sejam mais fortes que outras? Um dos fatores que fortalecem sinapses é a sua ativação repetida. Quanto mais se ativa uma sinapse, mais ela se fortalece. E uma das formas mais comuns de se ativar sinapses é pela prática, ou seja, quanto mais você coloca em prática um determinado conhecimento, mais fortes se tornam as sinapses relacionadas a ele. Isso quer dizer que o cérebro se modifica fisicamente na medida em que as aprendizagens vão se consolidando. Os neurônios, literalmente, vão esculpindo as suas aprendizagens no seu cérebro. Se a prática fortalece certas sinapses, isso quer dizer que aprendizagens que se realizam apenas uma ou duas vezes e não são mais praticadas, não criam conexões fortes entre os neurônios. Logo, esse conhecimento que não é reativado se apoia em conexões fracas, conexões difíceis de se sustentar no cérebro, conexões que podem simplesmente desaparecer e dar lugar a outras. Isso faz parte da vida. De fato, essa reformulação de conexões é um processo tão dinâmico que, se uma parte do seu cérebro for danificada em um acidente, as outras partes vão tentar reorganizar para dar conta das funções que antes eram realizadas por aquela área que foi danificada. Nem sempre o cérebro consegue ter sucesso pleno nesse sentido, mas há casos muito interessantes na literatura médica. Essa capacidade de aprendizagem e de remodelação constantes é o que chamamos de plasticidade cerebral ou plasticidade sináptica. E ela existe por toda a vida, embora seja mais forte na infância e durante a adolescência e a juventude. A memória eidética, também chamada memória fotográfica,
é a capacidade que algumas pessoas têm de se lembrar com extrema clareza de informações complexas em forma de imagem ou som. Veja só. Uma pessoa com memória eidética pode olhar para uma figura bastante elaborada durante alguns segundos e depois descrevê-la em detalhes como se ainda estivesse diante dela. Elas parecem conseguir reviver o fluxo de informações que seus cérebros estavam recebendo enquanto observavam a imagem original. Embora a memória eidética seja uma habilidade rara, as crianças, em geral, têm boa memória visual. Sabe por quê? As crianças vivem em um mundo predominantemente visual. A observação e a experiência predominam nos primeiros anos de vida de todos nós. Logo, é adaptativo termos uma memória visual poderosa nesse período, mesmo que ela não seja uma memória fotográfica. Na medida em que amadurecemos, ter uma ótima memória visual deixa de ser tão importante assim, pois vamos nos apropriando de sistemas como a linguagem e os números, desenvolvemos formas mais elaboradas de raciocínio, e nossos cérebros criam formas mais sofisticadas de armazenar e recuperar informações. Algumas pessoas, entretanto, não apenas conservam uma boa memória visual, mas apresentam uma memória eidética, às vezes associada a algum tipo de transtorno como a síndrome de Asperger. Pessoas com síndrome de Asperger costumam ter QI normal ou alto e, na infância, são percebidas como crianças precoces, mas na medida em que se desenvolvem, algumas características vêm à tona. Veja algumas delas. São características da síndrome de Asperger: foco obsessivo por certos assuntos, problemas de interação social como a dificuldade de ler a linguagem corporal das pessoas, ou seja, de perceber com clareza como está o humor das pessoas em volta, e um gosto especial por seguir rotinas. A síndrome só foi reconhecida como tal nos anos 70, mas muitas figuras históricas parecem ter sofrido dela, como Leonardo da Vinci. Especula-se que da Vinci tenha sofrido dessa condição e que ela o tenha ajudado a visualizar suas invenções nos mínimos detalhes antes de desenhá-las em papel. Mozart e Monet são outras duas grandes figuras da arte que costumam ser associadas à síndrome de Asperger. Mozart tinha a incrível capacidade de memorizar sinfonias inteiras em sua mente por muitos e muitos dias antes de escrevê-las. Uma possível explicação seria de que ele conseguia visualizar mentalmente sua obra por completo, como alguém que olha para uma partitura já escrita no papel. Monet conseguia pintar e repintar cenas de seu passado mesmo depois de ter ficado praticamente cego devido à catarata. Não se sabe se eles realmente tinham memória fotográfica e nem mesmo se tinham Asperger, mas as evidências são curiosas. De toda forma, a relação que alguns pesquisadores apontam entre síndrome de Asperger e memória eidética sugere que essa habilidade, de fato, tenha uma base neurológica, ou seja, a chamada memória fotográfica seria uma habilidade inata. Será mesmo? Bom, em anos recentes, algumas pessoas menos célebres e que não têm síndrome de Asperger chamaram a atenção do grande público por conta de suas memórias prodigiosas. Em 1987, o japonês Hideaki Tomoyori conseguiu recitar o número com 40 mil casas decimais sem erro. Em 2002, o britânico Dominic O'Brien lembrou a ordem exata de 2.808 cartas de baralho, o equivalente a 54 pacotes. Como essas pessoas comuns conseguem ter essas memórias incríveis? Infelizmente, ainda não se sabe o que faz alguém ter memória eidética. Na verdade, muitos pesquisadores duvidam que esse tipo de memória exista. Sabe por quê? Porque encontrar alguém com esse tipo de habilidade é mesmo muito raro. Além disso, pessoas como Hideaki Tomoyori e Dominic O'Brien utilizam de fato técnicas de memorização, ou seja, suas memórias são memórias muito bem treinadas. Na verdade, todos nós usamos técnicas de memorização e nem nos damos conta. Veja só.
Quando você anota o número de telefone de 8 dígitos e usa um traço para quebrar o número em duas partes de 4 dígitos, está usando uma velha técnica de memorização, pois é mais fácil memorizarmos 2 pequenos grupos de 4 dígitos do que um grupo grande de 8. O traço é um truque visual que ajuda a nossa memória. Mas será que essa técnica é suficiente para se memorizar algo como 40.000 dígitos? Hideaki Tomiori diz que usou uma técnica bem semelhante a essa. Bom, enquanto não se bate o martelo sobre o que está por trás da memória eidética, ou mesmo se ela existe, eu vou ficando por aqui. Nos vídeos azuis, vocês tiveram algumas noções biológicas importantes sobre o cérebro com a nossa bióloga. A partir desse vídeo, teremos um pouco menos de biologia e doses cada vez maiores de estudos sobre a mente e a aprendizagem. Então, eu assumo a partir daqui. A memória é importante para praticamente tudo o que fazemos. Se não tivéssemos memória, seríamos incapazes de aprender a falar, a ler, a reconhecer objetos, pessoas e ambientes. A memória é um processo psicológico fundamental. Sem memória, você já teria esquecido o que eu disse um segundo atrás. Um dos primeiros pesquisadores a estudar a memória de forma científica foi o alemão Hermann Ebbinghaus, na segunda metade do século XIX. Vamos dar uma olhada nos seus achados? Ebbinghaus descobriu que quando estudamos um assunto, nós começamos a esquecê-lo assim que paramos de estudá-lo. Esse processo de esquecimento se mantém forte durante algum tempo, mas depois ele vai perdendo força. Então, se você largou o curso de francês na semana passada e não pretende mais praticar o idioma, vai perceber que durante os próximos 12 meses haverá uma forte perda de vocabulário naquela língua. Mas com o passar do tempo, essa taxa de esquecimento se tornará menos e menos intensa. Outra descoberta de Ebbinghaus foi a de que, mesmo depois de anos sem praticar o francês, se você resolver voltar a estudá-lo, vai reaprendê-lo muito mais rapidamente do que alguém que nunca estudou francês na vida. É como se ainda existissem vestígios no seu cérebro daquele conhecimento que você aparentemente tinha esquecido. Em outras palavras, embora você não esteja consciente de que aquelas informações ainda existem, saiba que em algum lugar do seu inconsciente, aquele conhecimento foi, ao menos, parcialmente preservado. Os estudos de Ebbinghaus fizeram muito sucesso, especialmente na década de 1880, período em que ele publicou muitos trabalhos importantes. Grande parte de suas descobertas permanece válida, mas ele não escapou de críticas, não. A principal delas se refere ao fato de que o pesquisador desconsiderava a dimensão emocional da aprendizagem. Ebbinghaus pedia a seus voluntários que estudassem sequências aleatórias de palavras, sílabas e números, coisas que hoje chamamos de decoreba. Ele afirmava que, investigando essa memorização mecânica, sua pesquisa seria mais científica, mais rigorosa. Acontece que, na vida real, a gente não consegue desligar a dimensão emocional da memória. Então, outros estudiosos resolveram ir a fundo nessa questão. Frederick Bartlett, psicólogo britânico, foi um dos pesquisadores mais interessados nessa dimensão subjetiva da memória. Seu trabalho, realizado durante a primeira metade do século XX, foi fundamental para entendermos melhor a memória humana. Ao contrário de Ebbinghaus, que tentava eliminar a dimensão significativa da memória em seus estudos, Bartlett mergulhou nesse tópico. Em um de seus estudos mais interessantes, ele pediu a alguns voluntários que lessem uma historinha e mais tarde perguntou a eles se conseguiam lembrar-se da história. Bartlett percebeu 3 fatos curiosos. Primeiro, cada pessoa se lembrava da história de uma maneira um pouco diferente, ou seja, as pessoas ofereciam versões pessoais da história e não uma cópia exata do que foi lido. Segundo, as histórias lembradas tendiam a ser mais curtas do que a história original. Terceiro,
Essas histórias também tendiam a ser mais coerentes. Quer dizer, cada pessoa pegava todo elemento da história original que lhe parecesse estranho e interpretava tal elemento de acordo com a sua própria cultura, com os seus conhecimentos prévios, inclusive com seus preconceitos, para poder criar uma história mais coerente para si mesma. Isso mostra que nós nos esforçamos para dar algum sentido às coisas que desconhecemos ou que nos são estranhas. Bartlett percebeu que a memória é uma reconstrução dos fatos e não uma cópia fiel. Nós memorizamos apenas alguns elementos-chave de um acontecimento ou de um material de estudo e criamos uma narrativa para emendar essas partes, usando como tijolos as nossas próprias expectativas e valores a respeito das coisas. Quando você assiste um filme, por exemplo, sua memória do filme não é um retrato fiel, mas uma mistura de algumas partes que você se lembra muito bem com outras que você não lembra direito, mas que consegue reconstruir mais ou menos bem para poder preencher de forma lógica os vazios que ficam entre as partes. Nosso cérebro é tão bom em preencher esses vazios que fazemos isso inconscientemente o tempo todo com muitas outras experiências, e não apenas filmes. Ebbinghaus, o alemão do começo desse vídeo, com suas listas de palavras, sílabas e números aleatórios, não se interessou por essa dimensão particular da memória. A nossa memória não é apenas uma reprodução de coisas decoradas, mas uma reconstrução de vivências. Eu vejo você no próximo vídeo.